Oi, gente, boa tarde. Outro dia a gente falou, mostrei para vocês um filme sobre os campos mórficos, né, que a Mari colocou. E queria contar também que cada um de nós tem uma coisa que a gente chama de blueprint, ou seja, o código básico que a gente tem. Esse código básico ele traz com ele todas as informações da gente, né, desde os campos comportamentais, os campos sociais que a gente tem, o próprio campo morfogenético, que são as formas que a gente tem, e também o campo emocional. Então, muitas vezes a gente percebe a outra pessoa, como o campo morfogenético você percebe só de conhecer a pessoa, né? De olhar, de se cumprimentar. Então, prazer, eu sou o Celso, prazer, eu sou o João. E aí você já tem uma ideia de quem é essa pessoa. Com relação aos campos, principalmente ao campo emocional, quanto mais próximo a gente chega, mais a gente percebe o campo emocional do outro. Então, se a gente cumprimenta uma pessoa, dá a mão, muito pouco do campo emocional dela a gente percebe. Mas se a gente dá um abraço apertado e às vezes um abraço longo, você já sabe que o campo emocional dela é totalmente captado pelo seu campo, essa troca de informações que existe, né? É, e isso é muito importante quando você considera a física quântica, porque essa coisa do entrelaçamento que a gente tem é fundamental, né? E esse entrelaçamento ele vem dessas percepções dos campos. Então, muitas vezes a gente acessa a informação do outro sem até mesmo querer. Então, quando você está num lugar e você fala, eu não estou me sentindo bem, alguma coisa está acontecendo aqui dentro, é porque você está acessando os campos que estão ali, né? Muitas vezes os campos emocionais são tão fortes que afetam o seu campo emocional, né? Pelo menos pode não mudá-lo e não vai mudá-lo mesmo, né? Porque o seu campo é o seu, mas as informações podem te afetar de alguma forma. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque a gente vai continuar conversando e de que forma, com o tempo, a gente vai acessando essas informações que estão disponíveis a todos. Quando eu digo que o campo é da gente e ele não muda, é que o campo é nosso. Nós carregamos o nosso campo para onde a gente for, com todas as informações que a gente tem, o nosso blueprint, ele é nosso. Isso não quer dizer que ele não seja afetado pelo campo do outro, né? O campo do outro, sim, nos afeta. É a ressonância mórfica que o Sheldrake fala, né? A condição emocional do outro, ela afeta o nosso campo, sim. Você deve ter ouvido já aquela frase, né? O humor contagia, né? O mau humor também. Então, quando você tem uma relação de contato com a emoção do outro, você consegue tanto afetar o outro como ser afetado por ele. Porém, o seu campo é único. Você carrega o seu campo para onde você for. O nosso campo, ele afeta não só os seres humanos, mas ele afeta também os nossos animais, né? Quem nunca percebeu o seu cachorro ficar olhando para você assim, ou o seu gato, de uma forma do lado, percebendo o jeito que você se sente. As nossas plantas, que muitas vezes elas começam não digo morrer, mas ela começa se ficar caída ali de um jeito ou de outro, né? Então, a gente consegue influenciar muitas coisas. Se a gente for com mais profundidade até para aquilo que os nossos sentidos não captam, todas as vibrações que a gente emite, elas influenciam todo o meio ambiente que a gente vive, né? Pequenas coisinhas que a gente passa, né, de sentimento, eles afetam qualquer coisa, né? Vocês já ouviram falar da experiência do arroz, né? Você põe o arroz em dois vidros diferentes, em um você escreve amor, o outro você escreve raiva. E você vai lá naquele do amor todo dia e fala, oh, que arroz lindo, eu te amo, que bom, que legal, é tão bom te ver. E no outro você passa e xinga. Você vê que o arroz que você xinga, ele se deteriora, né? Ele estraga, enquanto que o outro se mantém. Essas são experiências já feitas várias vezes, né? Então, na verdade, existe uma experiência feita por uma pessoa chamada Harold Burr, que ele diz o seguinte, que ondas emocionais intensas influenciam sim o campo do outro, né? Qualquer que seja o outro ser, né? O animal, outra pessoa, né? E enquanto que uma coisa que acontece mais rítmica, né? Ela acaba afetando o outro de uma forma mais
lenta, mais calma, menos intensa. Então, assim, o que acontece que ele diz é que a natureza tende a adormecer, né? Quer ficar meio entorpecida quando os ritmos são contínuos e ela se desperta enquanto que existe uma variação abrupta do ritmo, né? Então, assim, quando você tem uma emoção intensa, você contamina o campo do outro rapidamente. Quando você tem a sua emoção é mantida naquela característica normal, o outro praticamente nem percebe a sua existência. Não é no bom sentido a existência. Então, basicamente é isso, tentando colocar tanto uma resposta para o que a Kátia me perguntou, quanto contando como existem essas experiências que mostram que muitas vezes as células da gente respondem muito mais a ritmos descontínuos, né? Então aquilo impacta de uma forma maior do que um ritmo contínuo, principalmente no campo emocional. Legal? Valeu, gente. Obrigado.